A justiça brasileira, que é uma das mais caras, se não a mais cara do mundo, virou uma ferramenta de perseguição política da oposição desse governo. Na verdade, uma ferramenta de perseguição a deputados e parlamentares e figuras de renome da direita e conservadores. Mais ou menos não, exatamente o pior que acontece na Venezuela. Mas como que uma justiça poderia ter se deturpado dessa forma e uma parcela da população ainda não ter acordado para isso? Ainda acreditar realmente que o que eles estão fazendo está dentro dos parâmetros legais, estão seguindo todo o processo legal e a Constituição. A imprensa brasileira é uma doença. A extrema imprensa brasileira, que é a tradicional imprensa brasileira, está preenchida de pessoas doentes, ideologicamente sequestradas, coisas assim de dar dó. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu hoje e você vai entender por que tem certas pessoas que acham que são donos do Brasil, porque há uma imprensa que se recusa a falar a verdade. Vou dar um exemplo para você do Metrópolis. Primeiro, Metrópolis solta essa do Igor Gadelha. Bolsonaro e Carlos estavam pescando durante a Operação Angra. Peraí, eles estavam pescando ou no Metrópolis do Guilherme Amado. Alvo da PF, Carlos estava andando de jet ski com Jair Bolsonaro. Eu não conheço ninguém que vai pescar de jet ski. Ou eles estavam pescando, ou eles estavam andando de jet ski. Mas aqui você já vê que é uma imprensa que não está nem preocupada com a verdade. E aí logo depois nós temos: alvo da PF, Carlos estava andando de jet ski com Bolsonaro. O vereador é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a BIM paralela no governo Bolsonaro. E aqui nós temos o Blog de Noblar, que é um jornalistazinho bem famoso nos círculos da esquerda e maconheiros. Bolsonaros fugiram de barco. A polícia realizou busca e apreensão na casa de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro realizou uma live nas redes sociais ontem. Segundo o G1, o ex-presidente e os filhos estavam no local durante essa semana e deixaram a casa de barco. Peraí, foram pescar, fugiram de barco, depois estavam andando de jet ski. Isso apenas em 1 hora de fake news da extrema imprensa brasileira, mas a situação piora. Durante essa busca e apreensão, aparentemente um computador foi apreendido. E esse computador se tornou o foco principal da narrativa, mas vamos dar uma olhada. O computador da BIM é apreendido na casa de militar em operação da PF em que Carlos Bolsonaro é alvo. Peraí. Várias pessoas foram alvo dessa busca e apreensão. Mas repare como eles criam uma narrativa de que o computador e Carlos Bolsonaro na mesma frase. O que leva o brasileiro médio, aquele que já foi ideologicamente sequestrado pelo sistema de educação brasileiro, a colocar computador e Carlos Bolsonaro na mesma frase. Vamos para a próxima parte. Só que aí vem a explicação, que vale a pena dar uma olhada. Diminuir um pouquinho? Vamos lá. A coluna apurou que o computador é de um militar do Exército que foi cedido à ABIN na época em que o deputado federal Alexandre Ramagem era o diretor-geral da agência durante o governo de Jair Bolsonaro. Pera aí, esse cara era do Exército e ele estava trabalhando dentro da ABIN. Esse militar também é casado com uma servidora da ABIN. Então ele estava trabalhando na ABIN, é casado com a servidora da ABIN e encontraram o computador da ABIN dentro desse cara. Ué, eu não vejo nada de errado nisso. A PF apura como esse militar atuava na estrutura da chamada BIM paralela. Ele não é e nem foi assessor de Carlos Bolsonaro, só para ficar bem claro. Não tem ligação nenhuma com Carlos Bolsonaro. Próxima. A Polícia Federal teria apreendido, na manhã dessa segunda-feira, um computador da Agência Brasileira de Inteligência com o vereador Carlos Bolsonaro. O blog apurou as informações com uma fonte ligada à operação, mas PF nega oficialmente. Preste atenção, aqui o computador está na casa do militar, de repente aqui o computador, na Globo, né? O computador está na PF e o computador está na casa do militar, que trabalha na BIM, preste atenção, mas a PF nega oficialmente. Bom, tá estranho isso, né? Mas é o bastante para a maior produtora de fake news e passadora de pano para esse governo, a nossa querida Daniela Lima, que ela celebrando que as coisas estavam indo bem e depois, quando tudo foi por água abaixo, caiu pelo ralo, ela não falou nada. O vereador. Vocês vão ver agora uma demonstração clara o que a ideologia faz com o jornalismo. Isso aqui é um caso de patologia que deveria ser estudado. Dá uma olhada. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences.
Já é uma mentira, o computador está na casa do militar que trabalhava na ABIN, estava alocado na ABIN e a esposa dele é funcionária da ABIN. Mas olha a mentira que ela fala aqui. Da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece... O que é outra mentira. Eles já estavam no barco e voltaram quando a Polícia Federal chegou. Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Então, a Polícia Federal apreendeu um computador da ABIN com Carlos Bolsonaro nesta batida de hoje. É até aqui o elemento mais grave e que... O que é uma mentira. O próprio jornal que você trabalha já falou que é mentira, que a Polícia Federal nega oficialmente. Fornece indícios muito claros de que houve apropriação irregular, ilegal, de aparelho público federal por um vereador que era filho do presidente da República. Cara, essa mulher... olha, eu sou contra a prisão por fake news, mas se existisse mesmo no Brasil, essa mulher tinha que ser presa. Essa senhora mente descaradamente. É o caso patológico do que aconteceu com o jornalismo no nosso país. O jornalismo morreu. É por isso que quando a imprensa entra em contato comigo, eu mando uma receita de bolo e vou continuar mandando uma receita de bolo. A maior parte do jornalismo brasileiro são de pessoas doentes, com tanto ódio no coração que abandonaram completamente qualquer vínculo com a busca pelos fatos apenas para destruir os seus opositores políticos. Mas o jornalismo não deveria ter opositor político. O jornalismo devia ter apenas lealdade aos fatos. Essa mulher é de dar dó, gente. Eu sinto pena. Uma pessoa estudou jornalismo para fazer esse papelão. É isso que virou o Brasil hoje em dia.